Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, eu sou professor de História e hoje nós vamos trabalhar com um ponto muito específico da ditadura militar brasileira, que é o fim das eleições livres na ditadura. Esse processo de acabar com as eleições livres, de promover com que elas fiquem só apenas indiretas e não mais diretamente, ou seja, o povo não escolhe mais os seus governantes a cargos, esse fim das eleições a cargos executivos de prefeitos, governadores e presidentes, ela se dá no contexto de oposição ao regime. O governo do Castelo Branco não estava conseguindo conter os ânimos da população, tanto na parte social quanto na parte política, e os seus planos econômicos já não estavam mais fazendo sucesso, não estavam dando certo. Esse fato deles não darem certo fazem com que o regime sofra uma série de constantes oposições, em que muitos jornalistas, a população saía às ruas para ir contra o governo, e uma forma de acabar com essa oposição, ou de dar uma distanciada, de calar a oposição, era promover o fim das eleições livres. Onde isso vai acontecer? No ano de 1965, um ano após o golpe militar, o AI-2 é colocado para a população e promovendo as eleições indiretas para presidente. Agora não havia mais eleições diretas para presidente. Isso vai gerar uma baita de uma oposição ao regime e o que vai acontecer? O presidente seria eleito por meio do colégio eleitoral, por meio do Congresso, ou seja, os senadores, os deputados, ou a base governista que iria eleger esse presidente. E aí, por mais continuação da oposição, em 1966, por meio do AI-3, certo? Novamente, eleições indiretas, só que agora para prefeitos e governadores. Por quê? Se você começa a perder apoio em cidades estratégicas, em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, capitais de estado, e cidades grandes como regiões metropolitanas, você começa a sofrer uma maior oposição. Então essa questão das eleições estão relacionadas à oposição ao regime. E no caso dos governadores, a forma de você controlar a população é controlando o Estado. No âmbito federal, você já tem um presidente militar. No âmbito estadual, você ter um governador que fosse eleito para trabalhar juntamente com o governo federal, seria extremamente importante. E no caso dos prefeitos, que são a parte mais baixa dessa relação, os prefeitos que controlam cidades para evitar sublevações, para evitar que a oposição cresça dentro dessas cidades. Então é importante que tanto prefeito como governadores, no caso de uma ditadura, sejam pró-Estado, pró-governo. E o presidente não precisa nem se falar. O presidente já é o líder máximo e vai precisar do apoio tanto de governadores quanto de prefeitos. Muito obrigado pela atenção.